gente! Hoje nós vamos conversar sobre um momento de crescimento espiritual na nossa vida e até mesmo pessoal. Tá? Nos momentos de crescimento pessoal ou espiritual, nós vamos ver na Bíblia que sempre que há um momento de crescimento ou um momento desse desenvolvimento, desse crescimento, há um ataque. Tá? Então esteja preparado, porque se você estiver passando por uma fase, se você está numa fase de crescimento, o que você vai ter que vir passar por crescimento, você pode ter certeza, você vai sofrer ataques. Nós vamos ver na passagem onde Davi enfrenta o gigante, ataques psicológicos, né, e feito pelo próprio inimigo. Nós vamos ver que Davi é diminuído pelo próprio irmão, né, a fim de que ele desistisse de estar ali e perdesse o foco daquilo que ele teria que enfrentar. Mas Davi, ele ignora totalmente a voz do irmão dele, que diminui ele, né? Com quem estão aquelas poucas ovelhas? Ele ignora totalmente isso e se direciona para o foco, né? No nosso momento de crescimento espiritual, de crescimento natural, você pode ter certeza, o inimigo da nossa alma, ele vai te afrontar, ele vai tentar fazer com que eu e você venhamos perder o foco e nos acharmos diminuídos, nos acharmos menores do que aquilo que realmente Deus fez que nós sejamos. Nós, com um português assim péssimo, mas você conseguiu entender. Então o que acontece? Num momento decisivo de crescimento da nossa vida, nós temos que focar em Deus. Nós temos que buscar forças nele. Porque muitas das vezes você de repente pode tentar procurar em pessoas essa força e você não vai achar. Olha o exemplo de Davi. Ele não fala, eu vou contra você, gigante, eu vou contra você porque eu sei usar a minha funda, porque eu fiz isso, porque... Não, ele não fala isso. Ele não fala, eu vou contra você porque o meu pai, a minha mãe, porque meus irmãos, porque eu tenho amigos, porque eu conheço. Não. Ele não se apoia na força de nenhum ser humano, ele não se apoia na força de nada, nem dele mesmo. Antes ele fala que a força dele está no Criador dos céus e da terra, e que por causa disso o gigante vai cair. Pessoal, nós sabemos que não tem como, assim como nós vamos ler em Efésios, não tem como nós vencermos batalhas espirituais com armas naturais. Então Davi também nos ensina isso, que no momento de grande crescimento na nossa vida, nós temos que ignorar as vozes humanas, as vozes espirituais, que muitas das vezes vêm através de pensamentos, né? O mundo espiritual, o inimigo pode não ler o seu pensamento, certo? Como fala a Bíblia, mas ele pode colocar pensamentos, tá? Você tem que controlar os pensamentos que passam pela sua cabeça, porque ele usa pessoas, situações, e de repente do nada, mesmo sem usar pessoas e situações, ele tenta usar você mesmo, né? A sua própria mente, colocando pensamentos, e aí depende de você, se você vai expulsar aquele pensamento ou se você vai agarrar aquele pensamento. Então, no momento de grande ataque, não tenha, que nós não venhamos ter, que eu também estou inclusa nisso, que nós não venhamos ter pânico, né? Que nós não venhamos ouvir o inimigo quando ele diz, olha só, você é menor do que eu, porque ele precisa, de uma certa forma, diminuir as nossas potencialidades, né? Ele precisa fazer com que nós nos achemos menores do que ele. Porque um inimigo que sabe que você é mais forte de alguma forma e que você está vindo contra ele, ele sabe que ele vai perder. Então ele tenta mexer com o psicológico para dizer que você não vai conseguir, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer, que nós não somos bons o suficiente. Ele tenta lembrar de coisas do passado que nós não conseguimos, para tentar ligar tudo e falar, aí, tá vendo? Você não vai conseguir. Só que nós temos um Deus que abriu o Mar Vermelho, que criou cada molécula, cada coisa que existe nesse universo. Lindo e maravilhoso, foi o nosso Deus que fez. O nosso Deus, ele é tão poderoso
que até esse inimigo que fala, que nos afronta dia após dia, tentando fazer nós desistirmos do foco que Deus colocou a gente para ter, Deus governa até sobre esse inimigo, né? Se Ele quiser, Ele faz assim, o inimigo corre, né? E é esse medo que esse inimigo da nossa alma tem, de nós percebermos que nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Porque nós temos um Deus, não pela nossa força, mas porque nós temos um Deus que governa todas as coisas e que tem o poder de fazer aquilo que Ele bem entende e que nos dá essa moral no mundo espiritual e no mundo natural de vencermos, de escalarmos montanhas pelo poder e autoridade dele. Então, se liga, porque no momento decisivo da sua vida, assim como Davi, o inimigo vai tentar tirar o teu foco, o inimigo vai tentar fazer com que você esqueça daquilo que Deus já tinha te falado, das promessas que Deus já te deu, e vai tentar te fazer ser menor do que aquilo que você realmente é, para que você perca o foco e não continue lutando. E às vezes que você nem entre na luta, porque é interesse dele que você perca. E mesmo que você não entre na luta, não pense você que se você não entrar na luta, vai estar tudo bem, porque você não vai estar lutando. No mundo espiritual ele não é assim. Se nós não entramos na luta, nós já perdemos. Então assim, que nós vamos obedecer à voz de Deus e olhar tão somente para Ele, porque Ele já nos deu a vitória. Não é o inimigo que vai gritar no nosso ouvido dizendo que nós somos menores e nós vamos desistir achando que realmente nós não somos capazes. Você é capaz sim. Toda vez que Cristo, que Deus coloca um desafio na nossa vida, é porque nós somos capazes de enfrentar. Não interessa as vozes externas, não interessa as vozes de pessoas muitas das vezes que estão próximas a nós e que diz: olha só, eu acho que você não vai conseguir. Se Deus falou para você que você vai conseguir, que é para você ir, que é para você ir na força dele, então vai, porque você vai conseguir. Ele já te deu armas. Deus não coloca a gente em nenhuma guerra despreparado. Antes Ele prepara a gente no passo a passo e depois Ele faz a gente entrar na guerra para vencer. Para vencer. Então assim, se agarra às palavras, às promessas que Deus já te deu. Vamos nos agarrar, ficarmos firmes naquilo que Deus já nos deu e fazer igual Davi. Davi, ele não olhou para o gigante, ele não olhou para o tamanho do gigante. Você já deve ter ouvido milhares de pessoas falando isso, já deve ter lido também. O que Davi fez? Se você for prestar bem atenção, tem versículos que aparecem dele perguntando qual é a recompensa. Quando tentam desestimular ele, toda vez que tentam desestimular ele, o irmão dele, ou enfim, ele pergunta de novo: e qual é a recompensa? Ele já sabe, ele já ouviu mais de uma vez qual é a recompensa, mas ele quer saber porque ele não está focado no tamanho do gigante, ele não está focado nas diminuições que vêm para tentar fazer ele desistir daquilo que é para ele enfrentar. Ele está focado na recompensa que ele vai ter depois que ele vencer toda essa guerra que ele vai ter que enfrentar. E ele vence, ele cresce e isso faz ele, isso dá um outro patamar para ele de vida. Muda a história de Davi. Então que nós venhamos num momento decisivo que vai mudar a nossa história. E às vezes a gente nem sabe que aquela luta, que aquela situação vai mudar a nossa história. Mas aquilo ali Deus colocou no nosso caminho para mudar a nossa história. Que nós não venhamos retroceder, que nós não venhamos desistir de entrar numa batalha, que nós não venhamos ouvir a voz das diminuições, daquilo que faz a gente tentar pensar que nós não somos capazes de enfrentar, que nós vamos ignorar tudo isso, ficar só com a palavra promessa de Deus. E sempre que vir alguma diminuição, nós chamarmos para o nosso coração: vem aqui, mas qual vai ser mesmo a recompensa depois que eu conseguir vencer? Porque nós vamos conseguir vencer em nome de Cristo, porque Cristo nos deu poder e autoridade, e autonomia espiritual e humana para vencer. Se Ele colocou um desafio na nossa frente, irmãos, sejamos fortes, porque nós iremos vencer em nome de Cristo.